Olá, pessoal. Eu sou Lucas Ferreira, diretor comercial para agronegócios na Nineco. E hoje vamos começar aqui mais um Nine Talk. Um Nine Talk especial hoje, que nós estamos fazendo aqui na Casa do Cafezinho, que é o podcast da Sapiens Agro, parceiraço nosso. Então, eu queria agradecer o Maurício e o Gustavo, que estarão comigo aqui hoje num bate-papo aqui que a gente vai falar bastante de agronegócio no Brasil, vamos falar muito de tecnologia e vai estar cheio de informações legais aí para a gente trocar com vocês. Então, eu queria pedir também para vocês curtirem, compartilharem aqui o conteúdo. Eu fico 100% à disposição para estender qualquer um dos assuntos aqui com vocês depois. Primeiro podcast gravado no ano e alegria de fazer o cafezinho dentro do Nine Talk. Isso recebendo aí. Você, Lucas. Ou o Nine Talk dentro do cafezinho, pois né, é, ou o Nine Talk tomando um cafezinho. Exatamente. Maravilha, maravilha. Coisa boa, uma honra estar aqui com vocês hoje, Maurício. Nós que temos a te agradecer por proporcionar aí a oportunidade. Eu e o Gustavo tá conversando com vocês, falando diretamente com a Nineco, empresa que eu já acompanho há muitos anos na minha carreira. Tenho muito orgulho de já ter trabalhado, feito projeto em conjunto com a Nineco. Dá um abraço pro pessoal lá. Muito bom. Igualmente aqui, nós que também já trabalhamos juntos no passado, temos uma história aí antiga também e reencontramos agora no foco de fornecer soluções para o agronegócio brasileiro. A gente acho que nunca imaginei isso, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então, acho que o legal desse nosso bate-papo é que a gente vai permear muito do que é, né, uma implantação de solução de sistema, de tecnologia ou de gestão, vamos falar assim, de gestão digital, de acompanhamento de mercado, né, Gustavo? Sim. Dentro dessa cadeia do agronegócio. Legal que as nossas empresas, elas acabam atendendo do produtor, né, até uma instituição financeira. Então, todo mundo que está envolvido no risco, que é a produção agrícola, pode ser atendido por nós em momentos diferentes, escalas diferentes, com necessidades diferentes, mas a gente acaba tangenciando o mesmo tipo o mesmo setor econômico, né? Exatamente. E eu acho que faz muito sentido essa nossa interação. A Nineco é uma empresa, uma consultoria de Business Technology, né? Então, muito focada em fornecer soluções de gestão, soluções corporativas para essas empresas, mas sempre voltada muito para esse contexto interno das empresas e fazer essa integração com o olhar de mercado, com o olhar externo que vocês trazem, faz muito sentido, porque são mundos complementares, né? E que é justamente a junção desses dois mundos que se converte em eficiência para esses nossos clientes. E aí, para a sua audiência, Lucas, até para nos conhecer, a Sapiens Agro, o que nós fazemos? A gente faz ciência de dados, análise estatística da tendência do preço da commodity. Então, a gente olha aquilo que forma o preço da commodity no interior brasileiro e leva essa conta para o futuro. Faz uma previsão futura de como seria o preço da commodity, ou como será o preço da commodity, e vem acompanhando. Para quê? Para garantir uma trava financeira adequada e a proteção do patrimônio de quem corre o risco, né, na comercialização de grãos. Bom, e aí então já puxando o gancho, né? Agora que você explicou um pouquinho do que a Sapiens faz, né? Do que a Sapiens entrega, eu queria começar aqui te fazendo uma pergunta, Maurício. Justamente porque a gente saiu de um ano de 2025 tenso, né? E com muitos movimentos especulativos aqui sobre preço de commodities, né? A gente saiu de um cenário com muitas mudanças de variáveis globais do mercado de commodities agrícolas, das relações internacionais entre os países, um cenário aqui nacional, até com muitos casos de recuperação judicial no setor de distribuição de insumos. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Quando vocês fazem essa projeção de preços, o que é mais importante? São os fundamentos reais da composição desses preços ou essas expectativas e movimentos de mercado? Isso é uma pergunta excelente, Lucas, e a gente conversa dentro dos principais clientes que são servidos pela Sapiens. Ou ele é um produtor, principalmente de soja, milho e café, são essas principais commodities que a gente atende, ou ele está na cadeia de comercialização.
seja porque eu estou comprando do produtor para exportar ou para levar para uma fábrica, seja porque eu estou dando crédito ao produtor. Então, consequentemente, eu preciso me garantir através do volume que eu vou receber. Ou também, às vezes, a gente atende também a indústria de defensivos, que precisa financiar o produtor e precisa, através dos mecanismos de barter, que foi até o tema do nosso primeiro cafezinho, né, Gustavo? Mecanismos de barter, ela precisa entregar insumo para o produtor e ela recebe como parte de pagamento ou como um pagamento futuro já uma parcela da produção que vai ser entregue. Então, o que nós olhamos no final do dia? A gente olha para fundamento e para oferta e demanda prevista. O que está sendo previsto para se produzir e como estão as exportações brasileiras, como está o progresso de safra e como que o preço da commodity, partindo por esse preço da bolsa de referência, olhando essa bolsa de referência, consequentemente o histórico da bolsa de referência, olhando o preço da commodity naquela dada cidade que a gente vai analisar, olhando ele agora e olhando ele no passado também, e olhando o prêmio para as exportações, o prêmio que está sendo pago, ou o desconto, o deságio no prêmio, né, das exportações dos diversos portos brasileiros, olhando o câmbio, a gente junta essas variáveis todas, mais a oferta e demanda, e coloca isso num modelo de previsão. Então, o que nós ficamos calculando todo dia? A gente fala assim, por exemplo, quanto vale uma saca de soja na cidade de Sorriso hoje? A gente faz um cálculo e a gente checa se esse preço é o preço pelo qual o mercado está se movimentando ali dentro. Uma vez que a gente faz essa checagem, o que a gente fala? Legal, eu vou levar então esse preço, que a gente chama de preço justo, dessa soja na cidade de Sorriso, eu vou levar esse preço 3 meses para frente. Como que estatisticamente esse preço se comportaria à luz do que a gente tem hoje conhecido dessas variáveis que eu listei? Então a gente fica fazendo essa simulação o tempo todo. Para quê? Para tentar trazer um pouco mais de visão, de preparação. A gente não quer acertar o número, é impossível acertar exatamente o número com centavo, né? Mas a gente quer ajudar a tomar uma decisão em um mercado de incerteza. Certezas. Exato, perfeito. E eu acho que complementando um pouco a sua pergunta, Lucas, você falou de expectativa do mercado, né? Acho que ele acaba sendo um fundamento também, né, Maurício? Sim. O próprio prêmio aí, que é um ajuste no preço, né? Acaba sendo um sentimento do mercado em relação a um porto específico, né? Então, eu acho que a gente considera isso um fundamento também e acaba acompanhando nas nossas projeções. Excelente. E ainda falando um pouquinho de expectativa, né? Um dos componentes aqui muito representativos do preço é o frete. Sim. Né? E vocês também trabalham essas projeções do frete, dentro do frete agrícola, do frete desses produtos, né? E existe uma expectativa, inclusive, de aumento de frete para esse ano, né? Ainda falando de expectativa de mercado, que a gente começou em janeiro, iminência da safra de soja 25, 26 aí, todo mundo falando dessas expectativas. Como vocês estão vendo esse cenário de frete? Como que vocês trabalham isso também nessa composição das projeções? Legal. É legal porque a gente considera o frete é o componente, né, dessa precificação justa nas diversas cidades, é aquele componente que não tem tabela para ele. Você não acha uma tabela para frete. O que eu vou usar aqui para frete? Então, nós adotamos, né, tudo que a gente faz aqui na Sapiens, a gente parte de um tripé que a gente chama de ciência, IA, né? Depois que a IA... E aí, nós estamos falando de uma IA que é uma IA puramente de cálculo matemático, estatístico e matemático. Então, a gente faz ciência, aplica IA e entrega a informação na conveniência do cliente. Então, nosso tripé é esse. Quando a gente olha o frete, o que nós montamos? Nós partimos do seguinte racional. O frete rodoviário da commodity, grãos, que é extremamente importante para eu formar o preço no interior, eu preciso seguir um racional para acompanhar esse frete similar ao racional que eu utilizo para precificar a própria commodity. E qual foi esse racional? Foi o seguinte,
eu não parto de um custo da atividade de transporte, aplico uma margem nessa atividade e vou e vendo o frete a esse valor. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque eu não faço isso na commodity. Então, um produtor de soja, um produtor de milho, não pega o custo que ele tem naquele hectare da lavoura dele, aplica uma margem que ele deseja receber e vai ao mercado ofertando daquela maneira. Não. Esse preço já está dado numa bolsa de referência. Sim. E essa bolsa, o que a gente entende é que, tecnicamente, ela está descontando tudo, né? Então, falando da commodity, a bolsa desconta todas as expectativas que estão ali acontecendo. Legal. Se acontece isso na commodity que eu estou colocando no caminhão para transportar, vamos aplicar esse mesmo racional no preço desse frete? Perfeito. E aí nós vamos partir de quê? Como é que está a oferta e demanda naquela região? Qual que é a previsão de safra para aquela região? Mais o preço do frete que acontece naquela região, mais o preço que está sendo cotado o frete naquela região, que é diferente um frete executado de uma cotação, mais todo o conjunto de informação que a gente já analisa para a própria commodity em si. Então, criamos é como se a gente derivasse o algoritmo que a gente faz de projeção do preço da commodity para a projeção do preço do frete rodoviário da commodity. Entendi. E isso que você falou é muito interessante, né? E muita gente não consegue entender isso, né, Maurício? O quanto que no agronegócio, eficiência operacional não é sinônimo de resultado positivo. Eu luto contra uma margem, eu luto contra um preço, né? O meu produto já está precificado. Ele já está precificado. Exatamente. Né? Então, na verdade, os erros, né? E aí o frete é muito representativo. Então, qualquer erro estratégico ali na contratação, seja de rota, seja de modal, seja o timing dessa contratação de frete, ele pode colocar em xeque uma operação inteira, né? Ele não é um custo. Ele é uma estratégia de operação. Perfeito. Quando a gente olha para esse componente, primeiro, ele é extremamente relevante na formação do preço, é relevante em volume mesmo, né? O valor que fica em um frete rodoviário dentro da tonelada do produto transportado, ele é relevante. Se você negocia bem, principalmente para quem são, como os nossos clientes, são grandes exportadores, grandes indústrias, ele bem negociado, ele é um elemento importante de proteção de margem. E se eu negocio bem esse frete, para eu incentivar e trazer aquele volume que eu preciso contratar para dentro da minha operação, eventualmente eu posso ter uma margem para, numa disputa de volume, pagar melhor para aquele produtor e trazer aquele volume para mim, para ele não ir para uma outra destinação, para ele vir para a minha operação. Isso é extremamente importante. E às vezes a gente discute, né? Fala assim, não, mas o frete não depende do valor do diesel que está rodando aqui dentro. Até sim, existe uma correlação forte. Ele o diesel dentro do frete é uma parcela grande do custo. Só que a gente costuma pensar isso também de uma outra maneira, né? Que é o seguinte: bom, esse corredor está aumentando o frete dele agora, principalmente que nós estamos entrando em período de safra. Se eu sei que vai passar um volume maior de grãos sendo transportado, consequentemente eu vou passar um volume maior de caminhões sendo transportados. E se eu vendo diesel para esse corredor, acho que eu também posso aumentar meu preço. Porque também é uma oferta e demanda. Então, isso tudo anda muito junto. Não dá para você precisar primeiro quem depende de quem. O que a gente vê na prática é um alto volume de grãos sendo transportado, eu puxo a conta para cima, que é o que você falou no começo da sua pergunta. Falou assim, nós estamos vendo o frete subir e nós vamos ver realmente isso acontecer nas próximas semanas nos principais corredores. Perfeito. E aí, quando a gente ainda pega um contexto do Brasil, sendo um país de proporção continental, eu acho que isso mostra muito então, a necessidade, inclusive, das grandes empresas e dos grandes produtores terem estratégias de frete, principalmente, diferentes para cada região, para cada corredor, né? E aí, assim, com tudo isso que vocês entregam, como que você entende o quanto de risco isso diminui com a solução que vocês entregam para que as empresas consigam, inclusive, fazer essas estratégias diferentes, né? A granularidade que a Sapien chega para entregar essa informação. A questão do risco, ele está muito em quem ocupa aquela cadeira, né?
A mesa de risco dos nossos clientes é bem estruturada. São empresas multinacionais, são grupos exportadores ou são grupos produtores brasileiros que têm um alto volume de operação. E essa é uma equipe que tem uma dinâmica de risco muito própria. A Sapiens, ela entra como um elemento para somar ao conjunto de ferramentas que já permite ele tomar uma boa decisão. O que acontece é que a forma como a gente embalou a preparação da nossa informação, o conjunto de informações que a gente atualiza diariamente, a gente traz uma velocidade ou aponta uma tendência futura para a mesa que permite ela, que sabe operar, que sabe fazer, olhar e falar assim, opa, eu acho que eu posso mudar uma estratégia num determinado volume que eu tenho aqui. Ela não precisa refazer a operação inteira, ela pode olhar pontos que estão saindo da curva ou até saindo da própria expectativa dela. E aí atua de maneira mais pontual. A granularidade de dados permite que você atue pontualmente onde está saindo do seu planejamento. E isso é rápido. Então, no nosso entendimento, isso traz um valor agregado representativo para esse cliente. É muito nesse sentido, de ser uma visão prospectiva. Uhum. Porque, pensa bem aqui, Lucas, a gente está num setor, né? E aí eu quero até ouvir um pouquinho da experiência de vocês e da Ninecom falando sobre isso. É um setor que compra muita tecnologia. Sim. Ele é um setor aquecido na tecnologia. Quando você olha para o lado de produção, principalmente aquilo que está embarcado na produção em si, né? Sementes, defensivos, fertilizantes, maquinário, isso é um fruto de um volume enorme de investimento sendo feito. Quando eu chego na gestão e no acompanhamento digital, aí eu tenho tantos caminhos que eu posso seguir que essa adoção ela pode se tornar menos direta, né? Assim, ou menos, não existe uma receita de bolo, eu posso fazer de várias formas. Então, o que a gente acredita, e a gente vê isso no dia a dia, é que o formato no qual a gente embalou a ciência e a análise que nós fazemos, ele é conveniente para quem está utilizando. Que legal. Excelente, excelente. Acho que você tocou num ponto crucial do assunto aqui, Maurício. O setor, ele compra muita tecnologia. Existe muito investimento de tecnologia. E eu tenho até uma percepção e uma opinião própria justamente de que as empresas elas investem muito mais em tecnologia dentro da porteira ou dentro da produção. Mas falta essa consciência do investimento de tecnologia no ambiente de gestão, nesse ambiente interno corporativo, né? Que é justamente o buscar a eficiência, não só pela eficiência produtiva, porque, como a gente acabou de falar, né, a eficiência produtiva não garante resultado no agro, mas existe uma mudança e obviamente, estão surgindo novas soluções, né? E a Sapiens está se posicionando muito bem nisso, que é como oferecer eficiência com inteligência de mercado, não só olhando para a eficiência produtiva em si. A eficiência operacional, né, ela tem um limite, existe uma fronteira de performance nela também. Sim. Né? Então, você pode vir investindo, chega num momento em que eu pôr R$1 a mais de uma tecnologia não quer dizer que eu vou ganhar mais de R$1 na ponta. Principalmente, né, por isso que eu acho muito interessante quando você fala que a eficiência operacional, isoladamente, ela não garante essa rentabilidade, mas sim Exato. É um elemento importante, né? Importantíssimo para ser monitorado. Eu tenho que ser eficiente sempre. Só que eu tenho um limite para essa eficiência. Né? Exatamente. Dado que o preço do que eu estou vendendo não é determinado por essa minha eficiência, é determinado por um parâmetro de mercado. Né? Exatamente. E aí, Lucas, até para trocar, né? Vou aproveitar aqui, fazer um pouquinho... cafezinho recebendo o Nine Talk também. É impressionante o conjunto de informações e sistemas que estão disponíveis para quem faz a gestão, né? Que foi o ponto que você trouxe. E você, na Ninecom, pela característica dos clientes que vocês têm, eu vejo que vocês têm que lidar com essa pluralidade de opções que a indústria ou a cooperativa já tomou a decisão e que ela precisa evoluir a partir dali. Como é que você vê essa dificuldade? Não.
Eu preciso abandonar o que eu fiz para pôr algo novo? Como é que funciona isso? Não, e assim, né, Maurício, essa dificuldade ela é muito latente no agronegócio. E você tocou num ponto aí para mim que é um ambiente extremamente complexo nisso, que são as cooperativas, né? Porque quando a gente olha para uma cooperativa ou uma empresa que atua em vários segmentos, a gente está falando de uma entidade, né, que atua no campo, que fornece serviço para o produtor rural, que atua como varejo muitas das vezes, seja Sim. na parte de insumos, seja com outros varejos, como, por exemplo, mercados, farmácias, que é uma estratégia das cooperativas para fidelizar cooperado, né? Que tem a indústria, que faz trading e que faz exportação, né? Então, assim, é um universo de todos os setores industriais dentro de uma única corporação, né? Dentro da cooperativa. E isso demanda muita solução. Sim. E muita solução é complexidade de gestão, né? Então, eu vejo isso muito assim, é um dos grandes desafios desse setor lidar com isso, porque existe um trade-off entre eu tentar concentrar tudo em grandes soluções e grandes monolitos sistêmicos, que foi uma estratégia muito adotada nas últimas décadas, principalmente com a popularização dos ERPs, é eu tentar concentrar o máximo disso num único sistema para eu evitar o problema da integração de dados, para eu evitar o problema de um assincronismo de informações, né, no meu ambiente interno. Por outro lado, isso me restringe até o quanto eu consigo inovar, o quanto eu consigo absorver o que o mercado está me propondo de soluções que são inovadoras, que podem ser disruptivas, que podem me trazer ganhos de eficiência, porque eu fiquei preso, porque eu fiquei refém daquele grande investimento sistêmico. Já feito, né? Então, assim, realmente essa é a realidade de muitas das agroindústrias, de muitas das cooperativas, né? Essa dificuldade de desvincular desses sistemas que foram construídos no passado e de adotar esses outros sistemas, né? E esse é um dos grandes desafios dos CIOs dessas empresas esse ano, né? Ou como a gente enxerga, esse é um dos grandes desafios deles, que eu tenho que olhar para a solução propriamente dita ou eu tenho que olhar para a minha arquitetura? Eu tenho que olhar para uma arquitetura que me permita fazer a adoção ou assimilar cada vez mais essas soluções que o mercado está me trazendo, né? Para eu poder usufruir dos benefícios que essas soluções que estão surgindo vão me trazer, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a Ninecom se propõe a ajudar, né? A Ninecom, justamente, né, o nosso foco aqui, né, e a criação dessa vertical de agronegócios, ela vem muito nessa função de criar um modelo como se fosse de uma one-stop shop, né? Justamente onde a gente conseguisse reunir soluções de mercado que pudessem ser facilmente integradas num único modelo operacional para que permitisse justamente uma forma das empresas assimilarem essa multiplicidade de sistemas, essa multiplicidade de informações que a gente tem. Então, muito, muito bacana isso daqui. Eu lembro muito, né, Gustavo, quando um dos pontos que a gente fala com os nossos clientes é que a gente faz uma solução de ler os dados dele que é não invasiva. Exatamente, né? Eu ia comentar sobre isso. Comenta um pouquinho. Eu acho que assim, aqui na Sapiens a gente tem a preocupação de... nossos clientes também são do agro, então assim, a gente sabe como é e a nossa preocupação é fazer uma integração não invasiva. Então, independente do seu sistema, independente do seu ERP, você vai conseguir compartilhar com a gente uma planilha, integrar seus dados de frete, dados de preços no geral, né? E o output também, né? A saída dos dados a gente tenta fazer de uma forma que a integração seja fácil, né? Então, a gente tem, por exemplo, dashboards, que o usuário tem um acesso ali via o website mesmo. E a gente tem agora o WhatsApp, né? Então, a gente libera um usuário para o cliente, ele acessa pelo WhatsApp, conversa com o nosso assistente. Parece algo simples, mas por trás daquilo ali tem muita ciência, né, Maurício? Tem. É um output simplificado em forma de texto, mas que tem muita ciência por trás. E isso foi interessante para nós, porque quando a gente não bate na estrutura monolítica que você comentou, né? Eu não tenho que lutar por ter um espaço dentro dessa estrutura monolítica, mas eu tenho sim que receber uma informação dessa estrutura que nós assumimos como sendo a estrutura que já está validada. Perfeito. E uma vez que ela está validada, se eu tiver que voltar da Sapiens para a fonte, para poder checar se o que a gente processou está dentro dos parâmetros que foram fornecidos, que são parâmetros oficiais, a gente consegue fazer isso. Então, a gente colocou camadas de rastreabilidade, tanto do que eu recebo de informação,
quanto de cada consulta que o cliente faz dentro da nossa base. Quando ele tem, em algumas das nossas soluções, permite colocar um pequeno workflow, que hoje está indo para o WhatsApp, inclusive, né? Está indo para o WhatsApp. Depois eu vou mandar até um abraço para o Adriano lá, que tá ajudando a gente a testar isso daí, né? A gente coloca dentro do... Não quero gerar um novo stack de tecnologia, ou seja, eu não quero ser mais um sistema que eu instalei, nem no meu celular, nem no meu computador. Eu preciso ser uma camada onde eu levo um fluxo de trabalho de maneira adequada para outra pessoa checar ou para dentro de vamos falar assim, de um grupo de trabalho da organização. Então, a gente tentou trabalhar dessa maneira e tem se mostrado ser um bom caminho. Às vezes a gente fala pro pessoal, nós não colocamos mais software as a service, a gente faz o service as a software. Porque o software está todo pronto conosco, a gente sabe o que ele entrega. Se eu recebo um input seu, eu vou conseguir te devolver isso com um processamento adequado que vai te acelerar na tomada de decisão e para lidar com a incerteza. E eu queria, até pensando muito nisso, eu achei muito legal esse conceito do Service as a Software, né? Que eu acho que simplifica muito essa experiência do usuário final. Né? Ele está recebendo a informação, ele quer a informação. Ele não precisa saber o que está sendo feito, né? Mas ele está recebendo a informação e ele tem que trabalhar essa informação. E ele tem que ter um ambiente interno que ele consiga pegar essa informação e projetar ela dentro dos seus controles internos para tomar as decisões que ele precisa tomar. E aí, nesse ponto, eu queria até fazer uma outra pergunta, porque é o que o Gustavo falou, né? Parece que é muito simples, mas tem muita ciência por trás disso. Né? Tem muita ciência por trás disso. E onde que você vê essa ciência sendo mais, vamos dizer assim... Qual que é o maior diferencial dessa ciência que vocês aplicam? É na coleta dos dados desse universo de informações e fontes de dados que vocês coletam? É no modelo que vocês empregam? Ou é na interpretação desse dado para vocês conseguirem chegar nesse nível de assertividade que vocês chegam com a informação final que vocês estão publicando? Eu acho que assim, eu vejo que está em tudo, né? Quando a gente fala de projeção, né, a gente faz projeção no Sapiens Frets, nos outros produtos que a gente tem na Sapiens, no AgroSap também. A gente só tem uma certeza, a gente vai errar. Nosso trabalho, então, como técnico, né, como cientista, é reduzir esse erro na média ter o menor erro possível, né? Então a gente tem que se preocupar bastante na forma como a gente ingere o dado, tratar ele, verificar se está tudo certinho, né? A gente tem acompanhado aí nas empresas do agro, tem melhorado muito isso, né? Então, assim, hoje a gente inicia um projeto, a gente vê que as empresas já têm ali uma área estruturada de dados, tem um histórico, mesmo que seja em planilhas, né? Existe essa organização já, né? Acho que na Sapiens a gente conseguiu compilar esse universo de dados aí em uma base única, né? Mas depois que a gente trata o dado, a gente tem que se preocupar com o modelo, né? Acho que todas as variáveis são importantes, a gente não descarta variáveis sem antes testar muito. E assim, o modelo, eu costumo falar que ele é uma entidade viva. Ele precisa ser tratado todo dia, né? Ele não é uma máquina que sobrevive sozinha. É um organismo. Ele precisa de seres humanos ali alimentando ele, entendendo, verificando se está certo, mudando variável, testando novamente. O modelo que ontem era bom, hoje já não é bom, a gente precisa trocar, né? E nesse ponto o cliente é muito importante também, né? Ele ajuda a dar o feedback. Então eu acho que é isso, a ciência ela tá em todo o processo, né? E quando a gente fala de modelagem, a gente só tem uma certeza, a gente vai errar, mas como que a gente reduz esse erro, né? Como que a gente traça cenários para o cliente? Acho que essa é a importância de agir de acordo com métodos científicos. E o método ele ajuda muito até no seguinte aspecto, Lucas. A gente trabalha um conceito que a gente chama de confiança algorítmica. A gente está vendo que a confiança na relação entre as organizações ela está migrando do ser humano para as entidades. Isso é gradativo. E esse é uma mudança que a gente acompanha em todas as grandes revoluções, quando a gente fala da primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial, você vê isso acontecendo, né? Saindo do processo humano e indo para um processo propriamente dito que está ou automatizado ou mecanizado, né? Então, dentro dessa confiança algorítmica,
Primeiro ponto é a atualização constante da informação que a gente presta. Quando você consegue atualizar, por exemplo, preços, que é a nossa obsessão, é o que a gente trabalha, preços, seja ele do componente formador do preço dessa commodity, seja do preço da commodity em si, seja do frete rodoviário que envolve toda essa cadeia. Quando você consegue atualizar isso todos os dias, você gera um acompanhamento prospectivo contínuo e você acaba ajudando na gestão. Mas além da confiança algorítmica, a gente é muito transparente com o cliente no seguinte aspecto: qual é a metodologia que a gente utiliza? O que é que a gente faz? Não é o segredo, o algoritmo em si, a conta matemática, o modelo estatístico que está sendo utilizado. A gente usa conceitos que são modernos, sim, mas são conceitos modernos cujo o nascedouro deles está ali no final da década de 80. Uhum. E que vieram sendo... Antes de ser chamado de IA, né? Antes de ser chamado de IA, totalmente. Antes de ser chamado de IA. Ele vem sendo transformado constantemente, ele é usado bilhões de vezes. Consequentemente, por ele ser comprovado, é que a gente acredita que se eu treino a máquina e treino o modelo, ele consegue performar uma boa parte do caminho e replicar sozinho. Consequentemente, isso ajuda para o tomador de decisão a ganhar tempo na busca por aquela informação. Sim. Aí é que é o ponto que a gente investe realmente para o trabalho. Mas modelo em si é o I do IA. São as pessoas, quem está entendendo a necessidade do mercado e trabalhando isso dentro de casa. E retroalimentando o modelo. Exatamente. A gente pode falar um pouquinho agora, né? Até eu tô aqui com a cabeça cheia do tanto de informações que vocês já colocaram aqui, tá, Maurício? É muito legal o que vocês estão fazendo e eu acho que tem enriquecido muito aí a análise das empresas, né? Mas nessa linha de como que as empresas têm adotado isso, Maurício? A adoção da ferramenta tem sido fácil? As empresas têm alguma dificuldade em incorporar isso dentro dos seus processos diários? Eu vejo que incorporar no processo diário não é um desafio, não. Porque a saída, né? A proposta de valor do que a gente entrega é muito clara. Ele sabe o que ele vai receber. Talvez o maior desafio que nós estamos indo para 6 anos de mercado, né? Esse ano agora. O maior desafio é ele estabelecer um processo de confiança que tá vinculado ao ser humano mesmo, né? Sim. É ele começar a fazer um uso numa escala que ele entende que consegue ter um controle adequado para poder iniciar uma adoção de algo que é novo. Mas no final do dia, uma vez que esse output, né, que é o resultado que a gente processa, é muito claro, ele consegue definir aonde aquilo vai ajudar dentro da cadeia dele. Então, por exemplo, nós temos clientes que o principal apoio que nós damos é na comunicação da área de originação de grãos com a área logística. O fato de colocar todo mundo olhando para a mesma informação em dado momento de tomada de preço no mercado economizam um volume grande de interações não estruturadas que poderiam estar acontecendo. E isso não é o que a gente mirou para fazer. Sim. Mas é o que o uso de uma ferramenta que tem um método e tem uma clareza no que ela entrega acaba, no final do dia, oferecendo para aquele cliente. Como a gente tem outros que o que ele gosta mesmo é da possibilidade vamos falar, da área comercial dele, que está no campo o tempo todo, que está indo numa fazenda, que está visitando um armazém, que está visitando uma fábrica, a possibilidade que ele tem de fazer uma cotação pelo WhatsApp. De fazer uma pergunta enquanto ele está ali transitando, às vezes sem ter sinal de internet, na hora que tem um sinal, tem a resposta ali rapidamente. E o bacana é que a gente controla, né? Quem tem acesso ao quê? Para garantir que o compliance da empresa, ele, né, acontece, segue as regras.
Um ponto muito interessante que a gente faz também legal, Sapiens, você tem um modelo de uma projeção matemática? Temos. Mas eu também faço uma. O que é melhor? Não tem melhor. Vamos fazer o seguinte? Passa a sua projeção matemática para mim também. O que você acha se eu projetar todos os dias para você, te entregar uma análise que tem a sua projeção, que é o seu negócio, o seu risco, que é o que você entende, entregar uma projeção matemática, puramente matemática, que nós que fazemos, né? E entregar também como que o mercado está respondendo. Então eu falo assim, olha, essa semana, no meu planejamento, eu vou dar o exemplo de um frete rodoviário. Um frete rodoviário que eu estimei a R$200 a tonelada. A sua previsão de mercado é que esse frete estaria 197. E o frete, efetivamente, aconteceu a 201. Eu ter isso atualizado constantemente me permite falar assim, legal, eu não preciso mexer no geral na minha previsão. A gente está indo em patamares de mercado. Mas e se esse frete previsto, esse frete que está acontecendo, em vez de 201, começar por alguma razão naquela semana, bater 220, 230? Olha, isso pode ter variáveis que levam isso a acontecer. Tá, isso quer dizer que invalida tanto o trabalho interno da sua previsão como o trabalho da nossa previsão matemática? Não. Isso mostra justamente o que a gente quer ajudar. Que em mercados de grande incerteza, eu preciso agir. Sim. E aí eu vou tomar uma ação, mas aí eu não vou falar assim, nossa, eu preciso rever a minha projeção. Gente, senta aqui na mesa, vamos fazer uma nova rodada, uma nova versão da projeção, uma nova versão do orçamento. Não. Eu falo assim, nossa, eu quero revisar essa rota, porque é essa que está descolando. Gente, põe o raio laser aqui. Sim. Aí eu vou também ter o resultado rápido. Então, essa troca, né? Entre... na final, não é uma briga de quem é mais preciso. É uma junção de uma visão de quem sabe operar com uma visão de quem está como um técnico. Acho que é alinhar cenários, né? Alinhar cenários, exatamente. Perfeito. Só Só que quem que manda é o preço que está acontecendo agora, não adianta. Não preciso sofrer. Olha, eu fiz uma excelente previsão, eu ia contratar frete a 190, meu orçamento fechou. Está dando 220, e aí você não vai... Você vai ter que resolver isso. Tem que resolver isso. Tem que resolver isso. E aí, Lucas, o que eu penso muito é que a gente, né, quando você vai para as operações, o mundo de opção, vamos falar assim, de conformidade tecnológica que eu tenho que ter é muito grande. As organizações são grandes, tem organizações que são multinacionais. Eu preciso olhar arquitetura, eu preciso olhar nuvem, serviço, eu preciso ter capacidade de processamento. Você também entra nessa seara para ajudar o pessoal a como organizar? Claro, claro. Eu acho que é muito disso, né? Então, assim, eu falei aqui agora um pouco muito do como as empresas talvez estão presas em modelos obsoletos e tecnologias obsoletas, né? E eu acho que uma grande parte de fechar essa cadeia da eficiência entre ter-se a inteligência, ter a solução, a informação de qualidade, eu internalizar isso e conseguir processar isso para, de fato, gerar uma eficiência operacional, a tecnologia também vai apoiar muito nisso, né? Então, o que eu vejo muito disso, Maurício? A gente está passando por uma revolução nova que é a inteligência artificial, que reacendeu muito o debate de transformação digital. E a gente sabe que muitas empresas não conseguiram emplacar a transformação que eles se propuseram há algum tempo atrás, né? E recentemente eu até vi muita coisa no mercado do pessoal falando que com a IA o ERP vai deixar de existir, né? Eu não acredito muito nisso, tá? Eu acredito que com a IA o ERP vai deixar de ser o motor ou foco central da estratégia de TI das empresas, tá? E aí, só explicando isso um pouquinho melhor, o que eu vejo um movimento que as empresas também têm que se atentar daqui para frente. Durante as últimas décadas, né, então, o ERP, ele era o motor central da estratégia de TI, justamente porque geralmente ele representava o maior custo de TI. E por conta daquela estratégia que a gente comentou, das empresas aumentarem o uso desse ERP, porque na época aquilo fazia muito sentido, né?
Só que hoje o RP ele tem que deixar de ser esse foco, justamente porque quando essa estratégia foi consolidada na maioria das empresas, a velocidade de implementar inovação ficou restrita à velocidade que o RP inova. Tá. Né? E a gente sabe que fazer inovação dentro do RP é muito caro. É muito difícil você, inclusive, colher os benefícios ou comprovar um ROI desse tipo de atualização de sistema. Sim. Então, as empresas, a grande maioria das empresas, elas estavam, né, e algumas ainda estão, muito reféns dessa arquitetura. O que eu entendo que as empresas têm que olhar daqui para frente, né, justamente pensando em como que eu vou resolver esse problema de acoplar esse tipo de solução, colher esse tipo de benefício. É focar, não no ERP ter esse foco central, mas ter a arquitetura e a inteligência artificial como foco central da sua estratégia de TI. Né? Uma arquitetura que permita que o ERP seja só um componente dessa estratégia, mas que ao mesmo tempo que eu tenho o ERP como um componente, eu vou ter essas outras N soluções, seja uma solução que está me entregando um dado, seja uma solução que está executando uma operação de uma forma mais otimizada, com mais eficiência, e como que eu vou ter isso numa arquitetura que me permita fazer uma integração. Ah, Lucas, mas no passado isso não dava certo, porque o custo de integração é muito alto. Aí é que eu falo da inteligência artificial como a engine central da estratégia de TI. A gente hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue ter a IA como um organizador e intérprete de vários dados para me entregar uma informação consolidada. A gente consegue ter ela trabalhando para normalizar dados, para gerar informações de múltiplas fontes. E a gente consegue ter um ambiente de agentes de inteligência artificial que também podem orquestrar processos para mim. Né? E aí, nesse contexto, esse debate que a gente teve sempre muito acalorado nesse universo de sistemas de gestão, de eu faço uma adoção do sistema, eu faço uma customização, eu acabava customizando, isso aumentava meu custo, dificultava ainda mais essa minha capacidade de inovar, de atualizar. Eu começo a ter essa engine central de um orquestrador de processos para fazer aquilo que eu preciso de fato fazer customizado, fazer aquilo que eu preciso de fato ter algo específico, orquestrando todo esse parque de sistemas que a gente tem. Eu acho que isso é muito importante, essa visão estratégica das TIs dessas empresas, justamente porque daquilo que a gente falou um pouquinho. Esse segmento de agritech, ele vem crescendo muito e de forma exponencial. A gente vai ter cada semana, cada dia, mais soluções caindo no mercado. Se as empresas não concentrarem sua estratégia numa arquitetura que permitam elas assimilar isso para dentro do seu ecossistema, são as empresas que vão começar a ficar para trás. Né? São as empresas que vão deixar de colher esse benefício. Não quer dizer que essas empresas estão sendo ineficientes ou que elas vão ser ineficientes com as suas plataformas, mas elas deixam de colher esse benefício, colocam ainda mais pressão por resultado naquilo que é só a eficiência operacional. Eu acho muito relevante esse posicionamento seu, essa fala sua, e bastante esclarecedora, porque em nenhum momento você faz juízo de valor sobre a solução de ERP A, B, C ou D. Isso não importa. Você está falando em como que essa estrutura, uma vez que eu me decidi por ela e uma vez que eu tenho ela operando, e ela é importante para a minha estratégia e também para o dia a dia da organização, mas como que eu torno ela flexível para poder ingerir, seja processamento, seja análise, seja como a gente pode dizer, seja a compilação de outras fontes de uma maneira mais prática, né? Porque eu já investi aqui dentro, então eu preciso às vezes está aí o ROI que você mencionou, que eu não consigo ver o ROI. Exato. Então, eu já tenho ali feito, mas se ele consegue trazer coisa nova, se comunicar com coisa nova, que me dá velocidade, seja de gestão, seja de decisão, seja de oportunidade de mercado, no ponto de vista, aí eu não falo nem do preço da commodity, mas de competitividade mesmo, da atuação da empresa, eu vou ter uma forma de capturar o retorno que eu estou buscando, né? Exatamente. Porque aí justamente eu consigo quebrar esses grandes silos que eu tenho, focar em processos específicos, né?
e colher e medir, inclusive, a eficiência operacional que eu estou tendo com as determinadas soluções que eu estou implementando. Ao invés de estar sempre tratando tudo como um grande bloco que quando eu atualizo, quando eu inovo, eu tenho que inovar todas as minhas operações ao mesmo tempo. E aí essa conta nunca fecha. Nunca fecha. Essa conta nunca fecha. Para a gente, se a gente pudesse ir caminhando aqui para uma conclusão, se eu pudesse falar assim, Lucas, você está agora na frente de quem tem esse desafio de tecnologia numa grande indústria do agro. Vamos imaginar que essa pessoa estivesse aqui na nossa frente. O que você iria falar para ele para ajudar ele nessa jornada que ele tem de desafios, né? Que a gente falou muito bem, não só do mercado, como também do que você espera para o ano de 2026. Mas se você pudesse falar para ele, falar assim, olha, conta comigo que eu vou te ajudar nisso. O que seria o recado do Lucas para ele? Eu acho que é justamente essa mudança de conceito que eu falei também, né? Ela envolve uma quebra de paradigma. Então, eu acho que a primeira coisa é essa revisão da sua estratégia de TI, onde que você está focando ou onde você está apoiando o motor da sua estratégia de TI. Né? Então, para mim, hoje, Maurício, a primeira coisa que eu falo pense em ter ambientes híbridos. Porque Perfeito. Se você não tiver ambientes híbridos, híbrido seja ele se eu tenho uma solução parte on-premise, parte na nuvem, ou quantos provedores de serviços em nuvem que eu vou ter, né? Eu pensar em ter ambientes híbridos hoje me permite absorver diferentes tecnologias de uma forma rápida, de uma forma muito mais rápida. Então, pense em ambientes híbridos, pense numa arquitetura que te permita fazer uma conexão dos componentes internos e dos componentes internos, sejam os componentes de clientes, de fornecedores do mercado, tá? E pense em inteligência artificial como o motor dessa orquestração. E aí esse é um ponto importantíssimo, que não espere que o mercado ou um fornecedor de sistema de software específico vai trazer uma estratégia e liderar a sua estratégia de inteligência artificial. As empresas têm que entender que elas precisam tomar as rédeas dessa estratégia, né? Porque a estratégia de inteligência artificial, como esse motor central, ela tem que ser própria da empresa. Sim. Então, as soluções vão trazer inteligência artificial embarcada. Vocês trazem inteligência artificial embarcada no produto final que vocês entregam. E a gente vai ver cada vez mais as soluções entregando essa inteligência embarcada que vai trazer eficiência. Mas não é essa eficiência que é a sua estratégia, né? Você precisa definir sua estratégia de TI baseada na sua estratégia de inteligência artificial, na sua arquitetura, com aquilo que você quer conectar do mundo externo para dentro da sua companhia. É um pouco do nosso aprendizado, né? Cada vez menos a gente internamente, dentro de casa, e também em posicionamento que a gente tem junto a clientes, parceiros, cada vez a gente fala menos de inteligência artificial. A gente entende ela muito mais como algo da nossa estratégia interna e da forma como a gente usa, mas a gente está virando para a dor que a gente resolve. E se essa dor é resolvida e traz velocidade de decisão, se ela traz precisão, se ela traz conforto para quem usa, para o nosso cliente, ele não se importa se isso é inteligência artificial ou não. Ele quer saber que eu posso pegar essa informação, colocar aqui para dentro de casa e começar a trabalhar. E trabalhar ali seguindo alguns caminhos diferentes. E que abre a cabeça dele para ele também pensar o como ele faz isso dentro de casa. E eu acho que igual você falou, Lucas, eu acho que as empresas têm que se preocupar com a sua estratégia de inteligência artificial agora, no futuro, né? Mas passa por essa estratégia, saber onde você vai utilizar a inteligência artificial e onde você não deve utilizar, né? Porque, às vezes, usar inteligência artificial é matar uma formiga com uma bazuca, né? Você pode ter um processo ali mais determinístico que você não precisa de ter uma IA ali, não precisa, né? E tem, às vezes, empresas que te vendem isso, né? Então, existem esses riscos também que eu acho que passa aí por essa estratégia que você falou, né? De decidir onde colocar e onde não colocar. Exatamente. E é justamente isso, né? Por isso que eu falo muito do ambiente híbrido. O que eu consigo absorver do mercado que está pronto, né? Como que eu consigo integrar isso que está pronto, que é ótimo,
E também pensando muito, né, Maurício, né, no conceito da contratação de softwares como serviço, de soluções como serviço como um todo. Justamente porque essas soluções ela têm vida própria, ela inova sozinha. Eu não tenho que ficar pensando em como que eu vou inovar uma solução que eu contratei e coloquei dentro de casa. É verdade. Né? Então, eu deixo o mercado ditar o ritmo dessa Sim. inovação, porque eu estou contratando algo que está pronto, eu estou contratando algo como serviço. Que é o core business do outro, né? Que é o core business do outro. E hoje eu tenho um ERP, que é software como serviço, eu posso ter um TMS, que é software como serviço, eu posso ter um sistema de caixa de planejamento, eu posso compor minha arquitetura com as melhores soluções que eu tenho no mercado para aquele processo específico, e a minha estratégia tem que ser em coordenar isso. E a gente cria competências novas, inclusive, né? Um ponto que é uma objeção sólida sobre essa questão de ter ambientes híbridos, eu passo a acessar também ambientes que têm capacidade infinita, né? Infinita por dizer porque eu deixo de ter o limitante que eu tinha de ter minhas coisas rodando numa infraestrutura dentro de casa. Agora, um ambiente com uma capacidade infinita, ele também prevê custos infinitos, né? Então, assim, é um ponto importantíssimo quando eu falo de ter a estratégia focada em arquitetura, que eu tenho que ter uma estrutura daquilo que a gente chama de FinOps, que são as operações financeiras, que é de gestão da alocação desses recursos. Eu passo a fazer uma gestão do contrato que eu tenho daquele parceiro que está me entregando um serviço. Eu passo a gerenciar quais recursos eu estou alocando para aquele parceiro, ao invés de eu ficar dentro de casa só fazendo a alocação manual desses recursos. Então, eu gerencio isso, eu consigo ser eficiente com custos, eu trabalho isso passa a ser uma dinâmica diária, recorrente. É diferente daquele modelo de TI que a gente tinha no passado, que a gente fazia revisão de contratos uma vez por ano, na época da revisão orçamentária. Aí eu ia rediscutir contrato, eu ia entender o que eu ia atualizar, o que eu ia descontinuar uma vez por ano. Isso passa a ser diário, né? Esse consumo, ele passa a ser também um mecanismo de acompanhamento recorrente e uma disciplina importantíssima para que essa estratégia toda faça aquilo que é o foco, que é reduzir custos, trazer eficiência. Perfeito. Então, isso eu acho que é o grande direcionador aí para 2026 que eu queria deixar de recado. Meu foco é ajudar as empresas nisso, nessa arquitetura, nessa busca pelas melhores soluções. Então, a Ninecom é implementador de muitas dessas soluções e um dos meus grandes focos é aumentar essa rede de parceria, assim como eu estou aqui com a Sapiens, que é olhar para o que o mercado está fazendo de melhor, que está pronto. Eu não preciso desenvolver, meu cliente não precisa desenvolver, está aqui pronto com a Sapiens, vamos integrar isso aqui no nosso ecossistema. E é facinho, né? Igual tomar um cafezinho. Igual tomar um cafezinho. Eu acho que esse foi o nosso bate-papo. Um prazer te receber e ser recebido, que aqui é o mesmo... Estamos fazendo um chumbo trocado, literalmente, mas esse foi o nosso Nine Talks tomando um cafezinho. Isso aí. E um cafezinho com o Nine Talks de hoje. Muito bom, parabéns. Deixa novamente todo um abraço para o pessoal lá da Ninecom. Muito sucesso para vocês e vamos para cima, né? É isso aí. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pelo tempo Prazer, de vocês. Lucas. Sempre muito enriquecedor os bate-papos, seja aqui no podcast, seja quando a gente se encontra nos aeroportos por aí. Acontece. Mas os bate-papos com vocês sempre são muito ricos em informação e espero que a gente faça outros momentos como esse. Vamos sempre manter essa roda de comunicação girando aí, porque tem muita informação boa para trocar. Bora fazer. Isso aí.